Olá, pessoal. Aqui é o professor William de Filosofia. Estamos hoje encerrando o primeiro período da filosofia grega, da filosofia antiga grega, que é o período cosmológico. Então, o período também pode ser chamado de período naturalista. Tá? Então, hoje nós vamos encerrar aí essa primeira fase da filosofia grega, e na próxima aula, no próximo encontro, nós vamos começar o período antropológico ou o período humanista. Vamos falar ali do pensamento dos sofistas, o pensamento de Sócrates e dos socráticos menores. Então, hoje, vamos encerrar aí a filosofia pré-socrática, vamos encerrar com um autor que, na verdade, não é pré-socrático, porque é um autor ali que viveu até mesmo na época do Platão, mas os manuais de história de filosofia consideram esse pensador um pré-socrático, né? Então, hoje vamos falar ali dos atomistas, o Leucipo e o Demócrito. E daí estaremos encerrando aí nossa primeira fase da filosofia grega, da filosofia antiga. Primeiramente, vamos falar ali de Leucipo. Então, o Leucipo de Mileto, ele foi o continuador da filosofia da escola jônica. Lembram lá da escola jônica? O Tales de Mileto, o Anaximandro de Mileto, o Anaxímenes de Mileto? Então, o Leucipo de Mileto teria sido um continuador, mas, de certa forma, o Leucipo, ele traz ali uma concepção muito mais poderosa, digamos assim, uma concepção naturalista bem interessante sobre o real, porque o Leucipo ele é um dos fundadores ali do atomismo. Então é aqui na Grécia, na filosofia grega, que surge o conceito de átomo. O conceito de átomo que depois vai ser estudado aí pela física, pela química, tá? Então isso começa ali com o Leucipo de Mileto. O Leucipo foi o fundador do atomismo, e ele é o fruto mais maduro da pesquisa naturalista da escola de Mileto, como eu já falei. Entretanto, não se sabe realmente se Leucipo tenha existido ou não. Parece que o Epícoro ele fala que não, Leucipo não existiu. Embora essa aí seja uma coisa assim bem problemática, né? Saber se ele existiu ou não. Então, o saber aquilo que foi passado pelo Leucipo muitas vezes se confunde ali com aquilo que o Demócrito traz. Ok? Então, aqui nós vamos falar agora do Demócrito. O Demócrito é o principal representante, então, do atomismo grego. Nós temos diversas obras ali do Heráclito, ou que seriam atribuídas ao Demócrito. Tá? Falei Heráclito, não, é Demócrito, desculpe. Tá? Então, tem várias obras ali que seriam atribuídas ao Demócrito. Demócrito, então, nasceu ali por volta do ano 460 e faleceu ali por volta do ano de 370 antes de Cristo. Então, ele teria vivido ali bastante, se a gente for parar para pensar. Então, o Demócrito, na verdade, ele está ali no período do Sócrates e do Platão também. Muitos autores ali questionam por que o Demócrito é considerado um pré-socrático, se ele vive no mesmo período que o Sócrates e até mesmo Platão. Então, justamente é um questionamento, né? Por quê? Então, muitos autores consideram ali que é a problemática que o Demócrito traz que remete ele, digamos assim, ao pensamento pré-socrático, porque a preocupação dele era uma preocupação naturalista. Embora existam autores ali que não concordem com essa afirmação e identificam até o Demócrito como um dos principais filósofos ali da Grécia antiga, superior até a Platão. Não é? Mas isso é uma outra história que nós vamos comentar lá na contra-história da filosofia, quando a gente for trabalhar isso. Então ele teria um busto de como seria o Demócrito, tá? Então, o Demócrito ele foi o maior naturalista do seu tempo. Lembrando que o naturalismo é uma corrente filosófica que procura, digamos assim, explicar as causas do mundo a partir da natureza, sem recorrer, de certa forma, a coisas sobrenaturais. Então, o Demócrito ali, justamente por trazer o conceito de átomo, ele é considerado o maior naturalista. Por quê? Porque a concepção de átomo é uma concepção que nós temos até hoje. Embora os átomos ali, apresentados pelo Demócrito sejam diferentes dos átomos concebidos ali pela ciência, pela física, mas a gente já vai falar sobre isso. Então, né, como eu já falei, ele foi contemporâneo de Platão, viveu no mesmo período de Platão, e tem algumas obras ali dele que teria sobrado, tá? Então, ele tem a pequena ordem do mundo, da forma, do entendimento, do bom ânimo e preceitos. Então, teria sido as obras deixadas por
ele, tá bom? Não sei se tá essa mesma tradução aí, se vocês forem fazer a pesquisa, porque, na verdade, como eu estou baseando minhas aulas na história da filosofia do Abanhanho, e o livro que eu estou lendo é um livro espanhol, então eu faço a tradução ali direto do espanhol, mas eu pesquiso em português também, então eu vejo ali que é uma tradução aproximada, provavelmente vocês não encontrem com esses nomes, ou encontrem também, tá bom? Então não se sabe se essas obras foram realmente do Demócrito, mas teriam sido atribuídas a ele. A história retrata ele como um sábio distraído. Então a gente vai ver que o Demócrito, na verdade, parece que era um sujeito assim que ele só pensava, digamos assim, na ciência, no saber, ele estava só pensando, ele estava só contemplando, e ele era bem distraído em relação às coisas. Parece que o Anaxágoras também foi assim, a gente comentou um pouco sobre essa característica do Anaxágoras na aula anterior. Então, o Demócrito parece que teria sido distraído também, né? Contam lá as anedotas que ele tinha um pasto lá, uma fazenda, e os gados iam lá e destruíram a fazenda dele, e ele só pensando na ciência, pensando nas coisas, né, não foi resolver esse problema não, parece que isso aí não era um problema para ele. E existem outras anedotas também que retratam essa opinião aí sobre o Demócrito. Até a gente vai ver lá no finalzinho da aula, quando acabar, parece que até a concepção do Demócrito sobre o casamento, sobre o matrimônio, era uma concepção, de certa forma, que de certa forma, defendia um pouco esse ponto de vista. Por quê? Porque parece que para ele o matrimônio atrapalharia o ideal do homem sábio, do homem da ciência, que ele tem que ficar cuidando dos filhos, ficar cuidando da mulher, etc. E isso impede ele de cultivar uma vida científica. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá no finalzinho da nossa aula. Então parece que Leucipo teria fornecido a base da doutrina atomista, e Demócrito a desenvolveu, tanto na investigação física quanto na moral. Então Leucipo foi aquele autor que nós trabalhamos ali por primeiro, que não se sabe realmente se ele existiu ou não, tem pouquíssimas informações sobre ele, mas parece que o Leucipo fundamentou essa ideia dos átomos, e o Demócrito só desenvolveu, o Demócrito fez todo o desenvolvimento da teoria atômica. Estão de acordo quanto ao princípio fundamental desenvolvido pelos eleatas. Então, isso aqui eu já falei para vocês. Lá o movimento eleata, o movimento lá iniciado por Parmênides, por Zenão e por Melisso, não é? Esse é um movimento filosófico ali que impactou, digamos assim, todos os filósofos que vieram ali posteriores, né? Comentei do Empédocles, que foi, de certa forma, também tentou resolver esse problema proposto lá pelos Eleatas, o Anaxágoras, e que também foi o tema da aula passada, e hoje o Demócrito, que nós estamos conversando sobre ele. O Demócrito também tenta resolver ali aquele problema dos Eleatas. E qual é o princípio fundamental desenvolvido pela escola eleática? É aquele princípio de que o ser é e não pode não ser, o não ser não é e não pode ser. Esse foi o princípio ali que Demócrito também teria acatado, tá? Então, o Demócrito, ele defende a ideia de que o ser é, isso é inquestionável, o não ser não é, isso também é inquestionável. Só que o Demócrito, ele procura levar o princípio do eleatismo para a esfera sensível, para poder explicar os fenômenos. Então nós vimos lá que na escola eleática, os eleatas, eles procuraram, de certa forma, considerar os fenômenos como ilusão, como o caminho da doxa, o caminho da opinião, o caminho oposto à verdade. Só que os atomistas, em especial o Demócrito, ele procura mostrar, de certa forma, o valor da experiência sensível. Então ele procura, de certa forma, trabalhar ali com o eleatismo, mostrando o porquê da experiência sensível. Tá? Então ele não descarta a experiência sensível, etc. Ele vai trabalhar justamente com isso. E já de cara a gente pode dizer o seguinte, os atomistas, né, em especial Demócrito, eles entendem o ser como cheio e o não ser como vazio. Então o que é o ser? O ser é o cheio e o não ser é o vazio. Que história é essa? Como assim? Cheio, vazio, o que isso quer dizer? Funciona da seguinte forma, não sei se vocês lembram, mas qual que era a característica do ser eleático? O ser eleático, o ser para Parmênides, ele era uma esfera perfeita, compacta. Justamente porque nessa esfera é a esfera do ser, só há o ser e não há nada além do ser, porque é a única coisa que existe. O Demócrito, ele pega essa concepção do ser, só que ele não faz um ser único, mas esse ser compacto, esse ser cheio, ele
digamos assim, é multiplicado infinitamente, e é isso que é o átomo. O que são átomos? Os átomos são essas partículas elementares que, na verdade, podem ser comparados ali com o ser esférico do Parmênides. Então, para Parmênides, o ser é apenas um só, cheio e pleno. Para Demócrito, o ser também é cheio, mas é um átomo cheio, certo? E o que é o não ser? É o vazio. Aqui na filosofia do Demócrito, ele admite o vazio. Por quê? Porque o Demócrito acredita que o mundo é formado por átomos, vazio e movimento. Por quê? Porque assim, a gente tem átomos que formam as coisas, mas como que esses átomos vão formar as coisas se não existir um vazio para eles transitarem, certo? Como que eu vou admitir, digamos assim, que um átomo forme algo se não há vazio? Se não há vazio, onde que o átomo vai circular para poder formar uma outra coisa? Lembra que os filósofos anteriores, ali o Empédocles e o Anaxágoras, trouxeram a ideia do agregar, o agregar e a, digamos assim, a desunião, o desagregar das partículas elementares. Então a gente se pergunta, como que as partículas vão se agregar ou se separar se não existir o vazio? Tem que existir o vazio para que haja o movimento. E o vazio ali para Demócrito é o não ser. Então o não ser tem a sua utilidade. Ele é o vazio que permite que os átomos deslizem, que os átomos passem para formar as coisas, tá? Isso é bem interessante e bem legal. O cheio e o vazio são os princípios que constituem todas as coisas. O átomo é o cheio, ele é cheio ali na sua forma. O átomo não tem nenhuma parte vazia. O átomo ele é compacto, o átomo ele é pleno. Muito interessante isso, sabe por quê? Porque hoje, na física, nós sabemos que o átomo, atualmente, na verdade, ele é composto 80% por vazio. Por quê? Porque o átomo ali, ele é o núcleo formado por prótons e nêutrons, mas ao redor desse núcleo tem uma eletrosfera, onde ficam ali, digamos assim, circulando os elétrons. Mas veja a diferença. Então, o átomo, para a ciência, ele é 80% vazio. 80%, se eu não me engano. Não sei se essa conta está exata, tá? Mas é mais ou menos isso. Ele é a maior parte vazio. E o átomo, para Demócrito, não. Ele é cheio, ele é compacto. Isso é bem interessante a gente ressaltar também, trazer essas diferenças. O cheio não é um todo compacto. Por que não é um todo compacto? Porque, na verdade, vamos parar para pensar. Quando ele fala esse cheio, ele está pensando justamente na composição das coisas. Por exemplo, o átomo. O átomo, ele é compacto, ele é pleno, ele é cheio. Mas para ele formar alguma coisa, ele vai ter que se formar com outros átomos. O que é meu corpo, se não uma junção entre esses átomos, certo? Mas meu corpo não é compacto, ele não é plenamente cheio. No meu corpo existem poros, existem buracos, digamos assim, que eu não consigo ver, que são justamente o vazio, e é justamente esse vazio que permite o movimento das células, o movimento das moléculas. O meu corpo não é pleno, todo compacto de massa. Não, existem várias partes aqui, que se a gente pegar no microscópio, a gente vai ver, né, que a nossa pele, etc e tal, ela tem uma série de buracos ali, de vazios, que é justamente onde se movimentam esses átomos, tá? É formado por um número infinito de elementos que são invisíveis por causa da pequenez de sua massa. Então, assim, um corpo, um objeto que é composto por átomos. Os átomos formam todas as coisas. Os átomos, o vazio e o movimento. Esses átomos, obviamente, eles são, digamos assim, eles não podem ser vistos a olho nu, obviamente, por causa da pequenez da sua massa. É isso que o Demócrito já está trazendo. Até mesmo, na verdade, o Demócrito traz a ideia de que o átomo, né, o que significa átomo em grego? Ele é indivisível, ou seja, você chega num limite ali onde você não pode dividir mais, porque não há um vazio para ele se separar, para ele dividir. Ele é um todo cheio, um todo compacto ali, que não pode ser mais divisível, tá? Isso é bem diferente ali do que defendia ali, por exemplo, o Anaxágoras, né, que nós trouxemos ali na aula anterior, que ele trazia a ideia do infinitamente grande, do infinitamente pequeno. Aqui o Demócrito já traz a ideia que, não, o átomo é indivisível. Hoje, atualmente, com a física, com a química que nós temos, nós sabemos que o átomo, ele é divisível. Você pode dividir o átomo em prótons, em elétrons, em nêutrons, tá? Então, tem essas diferenças aí também.
Se esses elementos fossem infinitamente divisíveis, eles seriam reduzidos ao vazio, e o Demócrito também traz essa ideia. Se você pudesse dividir os átomos até o infinito, chegaria uma hora que só sobraria o vazio, e ele seria não ser, e daí ele não poderia compor as coisas. São elementos indivisíveis. A palavra átomo significa indivisíveis. Por isso foram chamados de átomos. Somente os átomos são contínuos em seu interior. Então foi isso que eu falei. Os átomos ali, eles são compactos, eles são cheios. Os átomos não têm vazio na perspectiva do Demócrito. Por quê? Porque justamente é no vazio que esses átomos percorrem, que esses átomos, digamos assim, se movem para poder formar as coisas, para poder agregar e para poder separar. O vazio ele serve ali como um espaço onde os átomos vão circular, justamente pelo movimento, tá? A diferença entre os átomos é quantitativa. Então, assim, outra diferença entre a filosofia do Demócrito para a filosofia lá do Anaxágoras, para o Anaxágoras, aquelas sementes, as homeomerias, cada uma delas tem uma qualidade diferente, um sabor, um gosto, uma cor, etc. e tal, né? Um tamanho, uma forma. Aqui para Demócrito, não, né? Os átomos, eles têm uma diferença com os outros átomos de quantidade e não de qualidade. Tá? Eles se diferenciam por forma e por grandeza. Então, a forma, cada átomo tem uma forma diferente e tem uma grandeza ali, um tamanho diferente. Uns são menores, outros são maiores, etc. Mas não há qualidades, assim, digamos, de cor, sabor, etc. Não. O Demócrito vai trabalhar justamente com essa ideia. Esses átomos não têm qualidades, eles são medidos apenas matematicamente pela quantidade. O nascimento e morte das coisas é determinado pela união e desagregação dos átomos. Então foi isso que eu acabei de falar. O que é o nascer das coisas? É justamente a união dos átomos. O que é o perecer? É a desagregação dos átomos. Mas aí vem aquela questão, né, que os filósofos lá, Empédocles e Anaxágoras, não levantaram, que é justamente o seguinte: tá, então beleza, união e desagregação dos átomos, das moléculas, etc. Mas como que elas vão se unir e se separar se não houver um vazio? E é justamente essa diferença que o Demócrito traz, mostrando que o vazio é o não ser, que é justamente aonde vão circular esses átomos. Os átomos determinam a diversidade e a mudança das coisas a partir da sua ordem e de sua disposição. Então, existem coisas diferentes no mundo, por quê? Por causa da posição que os átomos tomam e da disposição que eles tomam ali, digamos assim, dentro de um determinado objeto. Meu corpo é formado por átomos, os livros são formados por átomos, a xícara é formada por átomos, mas qual que é a diferença, então, entre eu, a xícara e os livros, é a disposição desses átomos, é a maneira como eles se configuram, e é isso que o Demócrito traz. Aristóteles compara os átomos com as letras do alfabeto. Então, o Demócrito traz a ideia que existem diferentes átomos ali de grandeza, de tamanho, etc. E o Aristóteles faz a comparação ali com o alfabeto. Você tem um número limitado de letras, e com esse número limitado de letras, você faz livros, você faz obras, você faz canções de maneira infinita. Os átomos são a mesma coisa. Os átomos ali, pensem como se fossem as pequenas letrinhas que você vai formando o alfabeto, vai formando as coisas, justamente a partir da junção entre esses átomos. Agora, né, a gente vai falar um pouco sobre a qualidade das coisas, tá? A qualidade das coisas depende da forma dos átomos ou da ordem de combinação deles. Então, os átomos, para Demócrito, eles têm uma diferença ali quantitativa, principalmente em relação à forma ou tamanho. Agora, em relação à qualidade das coisas, isso depende também da disposição dos átomos. As qualidades sensíveis das coisas pertencem aos átomos e não às coisas. Então, olha só. Por exemplo, quando eu tomo um líquido, tá? Eu tomo, sei lá, eu tomo um Nescau, por exemplo, né? Eu tomo um Nescau. Ah, o Nescau é doce. Daí eu vou lá e tomo outro líquido. Eu tomo um whisky. Eu tomo um whisky, beleza. O whisky, ele desce assim, rasgando a garganta, ele tem álcool, faz mal assim para minha garganta, é difícil tomar. Qual que é a diferença entre esses líquidos? A diferença entre eles, pelo menos na perspectiva do Demócrito, é que eles, obviamente, têm uma qualidade ali diferente, né? Um é doce e o outro ali, ele desce rasgando, assim, como se estivesse tomando álcool puro. Mas qual que é a diferença entre eles, se são líquidos? A diferença entre eles
justamente se dá pela disposição dos átomos. Os átomos são os átomos que formam esses líquidos que vão dar essas qualidades para eles, de doce, salgado, azedo, etc. Tudo, né? O frio, o calor, também são determinados ali pela posição e pela disposição dos átomos. Na física a gente sabe que, por exemplo, quando está quente, os átomos, as moléculas tendem a se separar. Quando está frio, os átomos e as moléculas tendem a se juntar. Isso aí é lá da termodinâmica. Então, a ideia é o seguinte, a disposição e o movimento desses átomos é o que forma justamente essas qualidades. Qualidade tem a ver com os nossos sentidos, com a aparência. Então, a aparência das coisas está, digamos assim, dada na posição dos átomos. Mas cada átomo, por si só, não tem uma, digamos assim, qualidade. Se eu pegar o meu Nescau até o infinito e for lá e for descobrir as moléculas que formam, e se eu pudesse provar essas moléculas, elas não seriam doces, nem salgadas, nem nada. Elas não seriam absolutamente nada. Por quê? Porque, na verdade, o doce está na junção de várias coisas ali, de vários tipos de átomos, tá bom? Então, o doce não está no átomo. O doce, ele está na disposição de vários átomos ali juntos. O calor não está no átomo. O calor está na junção e na disposição desses átomos. São objetivas as seguintes qualidades: forma, dureza, número, movimento. Ao contrário, então olha só, né, o que o Demócrito vai trazer aqui, que isso aqui é bem interessante. Os átomos, se você for estudar objetivamente, eles têm essas qualidades: a forma, dureza, o número e o movimento. Por exemplo, né, forma. Existem átomos redondos, quadrados, triangulares, existem várias formas ali para os átomos, regulares, irregulares, etc. Dureza. Tem átomos um pouco mais moles, um pouco mais duros, etc. Número. Tem átomos mais pesados, tem átomos mais leves. E o movimento. Um se movimenta mais rápido, outro mais devagar. Essas são as qualidades do átomo. Mas, agora olha só, ao contrário, frio, calor, sabor, odor é cheiro, tá? As cores são simplesmente aparências provocadas por especiais figuras ou combinações de átomos, mas não pertencentes aos átomos. Então é isso que eu acabei de falar aqui, dando aquele exemplo do Nescau, certo? O átomo não é doce. Os átomos que formam o Nescau não são doce. Não, o átomo não tem gosto. O átomo não tem essa qualidade. Mesma coisa, eu tomo Nescau gelado. O átomo não é gelado. É a disposição desses átomos ali que faz ele ser gelado ou que faz ele ser doce. Mas essas qualidades aí, doce, gelado, é uma junção dos átomos, mas não é dos átomos. Objetivamente, o átomo não te traz nada. Só tem aquela forma, a dureza, o número, o movimento. Mas, em relação às qualidades ali, frio, calor, odor, cheiro, cor, não tem nada, não tem absolutamente nada. Então, aí a gente também questiona, assim, só trazendo aquela questão, não sei se vocês lembram, a escola eleática, ela tinha colocado aquele problema da oposição entre a verdade e a opinião, entre a verdade e a aparência. O Demócrito está trazendo tudo aqui. Verdade é estudar os átomos objetivamente. A aparência é a maneira como os átomos aparecem para nós. Isso pode ser real ou não, que vai depender de cada pessoa, tá bom? Por exemplo, o Nescau é doce para mim, para outra pessoa, ela pode falar que o Nescau é salgado, né? Vai saber, mesma coisa, né? Eu moro aqui no Paraná, né? Para mim hoje, eu não sei quantos graus deve estar aqui, deve estar uns 20 graus, sei lá, se nós tiver 20 é muito, né? Deve estar uns 18, 19. Aqui para mim tá calor, tô tranquilo, tô de camiseta, mas se viesse de repente uma pessoa do Nordeste, ia estar com blusa aqui falando que tá o maior frio. Então essa questão de calor e frio, ela depende da pessoa, não é objetiva. Já os átomos são objetivos, e aqui o Demócrito já faz uma diferenciação. Uma coisa é o gosto, é a sensação das coisas, é como as coisas se apresentam para você. E outra, a verdade é aquilo que é o átomo. O átomo é verdade, o átomo é real, e a opinião seria justamente as aparências. Aquela divisão da escola eleática aparece bem clara aqui na ideia do Demócrito, ele desenvolve isso muito bem. A verdade é o átomo é objetivo. Já a relação das pessoas com as configurações dos átomos, se é frio, se é calor, se é quente, se é úmido, se é seco, aí vai depender de cada um, vai depender, digamos assim, da aparência, como os átomos se manifestam como fenômeno.
Os átomos são animados por um movimento espontâneo, que fazem com que eles se choquem e ricocheteiem uns contra os outros. Então, há um movimento ali, e essa é uma coisa assim, bem discutida na teoria do Demócrito, a questão da onde que vem esse movimento. Então, é justamente assim, os átomos, eles se chocam contra o outro, e eles acabam gerando as coisas, a partir desses choques, de uniões, das separações, etc. Tá? Esse movimento ele dá origem ao nascer, perecer e à mudança das coisas. Então, por exemplo, algo nasce. Então, dois átomos ali batem, mas eles não ricocheteiam. Eles batem e se unem e vão acabar formando alguma coisa. Ou não, esses átomos batem um no outro e mudam de direção, mudam de caminho. Isso é quase um mecanicismo. Na verdade, isso não é um mecanicismo. Os átomos batem um no outro e eles mudam a posição e vão se formar com outros objetos. Tá? Então é isso que seria o nascer, o perecer e a mudança das coisas, que se dá justamente pelo movimento desses átomos. O movimento dos átomos é dado por leis imutáveis. As leis do movimento atômico são imutáveis, ou seja, você não muda as leis desse movimento. É aqui que a gente questiona se existe ou não liberdade na teoria atômica do Demócrito. O mundo de Demócrito é o mundo da liberdade ou o mundo da necessidade? O que é necessidade? Necessidade é onde não há liberdade. Então é bem controverso, existem autores que defendem que não há liberdade na teoria do Demócrito, outros autores defendem que há liberdade. Aqui a gente parte da ideia, né? Eu faço essa aula com base no material do Giovanni Reale e do Nicolas Banhanho. O Nicolas Banhanho, ele traz a ideia seguinte de que, né, na teoria física do Demócrito não há liberdade. Já na teoria ética é uma teoria separada dessa consideração atômica, e aí há um resquício, digamos assim, de liberdade humana. Mas a gente já vai falar um pouquinho sobre a teoria ética do Demócrito. Então, tem uma frase ali atribuída ao Leucipo, tá? Nenhuma coisa acontece sem razão. Antes, tudo acontece por uma razão, necessariamente. Então, essa frase por si só já nega a ideia da liberdade. Por quê? Nenhuma coisa, ou seja, nada, acontece sem razão. Ou seja, tudo tem razão. Se tudo tem razão, então não existe liberdade. Porque tudo tem a sua razão, tudo está encaixado, tudo está em perfeita ordem. Antes, tudo acontece por uma razão e necessariamente. Se é necessariamente, então não existe liberdade. Então, nessa ideia de mundo físico, nesse mundo mecânico, digamos assim, do Demócrito, um mundo regido pelo movimento dos átomos, não existe liberdade. Tá? O movimento originário dos átomos produziu um redemoinho, tá? Que fez com que os átomos mais pesados ficassem próximos do centro, enquanto os mais leves foram arrastados até a periferia. Então, o Demócrito também esboça uma teoria sobre a origem, por exemplo, do cosmos, sobre a origem do universo e a origem de todas as coisas. Então, ele acredita que no início sempre existiram os átomos existem desde o início, e eles começaram a se movimentar, e justamente a partir desse movimento desses átomos, desse choque, houve, de certa forma, um redemoinho, e nesse redemoinho, digamos assim, os átomos pesados, eles foram para o centro, porque eles não conseguiam girar muito bem, enquanto os átomos mais leves foram espalhados, de certa forma, ali pela periferia, né? E, para ele, isso teria, digamos assim, originado o mundo, o universo, da maneira como nós conhecemos. Isso também explicaria ali por que os planetas giram, digamos assim, de forma circular ao redor do Sol. Hoje nós sabemos, não é de forma circular, é de forma elíptica que os planetas giram, né? Essa é a primeira lei de Kepler. Kepler só vai aparecer lá na modernidade, a gente vai falar dele também, mas aí na época do Demócrito poderia também ser uma explicação. Então, o movimento dos átomos ali, pesados, fizeram com que, por exemplo, sei lá, o Sol fosse formado, e ao redor ali do Sol começasse a girar os planetas que fossem mais leves, com átomos mais leves, etc. Tá? Dessa forma, são gerados incessantes mundos que nascem e perecem. Então, Demócrito também traz a ideia que, como os átomos são infinitos, existem infinitos mundos. E, obviamente, os gregos não conheciam a imensidão do universo que nós conhecemos hoje, mas hoje nós podemos perceber que existem galáxias. Todo dia são descobertas novas galáxias, novos planetas, justamente corroborando com essa ideia aí de que esses movimentos desses átomos provavelmente geraram incessantes planetas. Se são infinitos, eu acredito que não, né? Mas eu não posso defender nada. Eu acredito que não é infinito, obviamente, né? Se bem que o universo ainda se expande, mas isso é uma outra história também, tá?
O movimento dos átomos explica o conhecimento humano. Então, ali o Empédocles, o Anaxágoras e também o Demócrito agora, eles tentam explicar o conhecimento do homem a partir das suas teorias. O Empédocles vai trazer a teoria de que o semelhante conhece o semelhante. O Anaxágoras traz a teoria de que nós conhecemos as coisas a partir dos opostos e dos contrários. O Demócrito vai pegar ali a teoria do Empédocles e ele também defende que os semelhantes conhecem os semelhantes. Mas o Demócrito vai um pouquinho além. O Demócrito acredita que os átomos que existem, digamos assim, no meu corpo, reconhecem os mesmos átomos que existem nas outras coisas. Então, um átomo reconhece o outro, e a partir desse reconhecimento é que se gera o conhecimento. Isso é bem parecido com o Empédocles, tá? Mas aqui, ó, tem uma outra coisa nova ali que o Demócrito traz. Ele fala o seguinte: a sensação nasce da imagem que as coisas produzem na alma por meio de fluxos ou correntes de átomos que emanam delas. Então, esses átomos, eles emanam ali correntes, eflúvios, e é justamente esses eflúvios que se chocam contra o nosso corpo, com os átomos do nosso corpo, que fazem com que se gere uma imagem dessas coisas. E a partir dessa imagem é que se gera o conhecimento. Então, eu estou vendo o livro aqui na minha frente, eu só reconheço o livro porque os átomos que saem do livro batem com os átomos do meu corpo e eu crio uma imagem desses livros. Senão, eu não conseguiria vê-los, e é a partir dessa imagem que eu vejo o mundo. Então, a sensibilidade ali na teoria do Demócrito, ela se reduz ao tato, né? Existem ali os sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição. Mas nessa teoria do Demócrito, então, tudo se reduz ao tato, praticamente. Por quê? Porque tudo é um choque de átomos contra átomos, é um contato de átomos contra átomos. Tem uma citação ali do Demócrito, né, que ele diz o seguinte: em verdade, nada sabemos de nada, pois a opinião vem de fora para cada qual. E aqui o Demócrito traz essa ideia, né, que eu já havia comentado um pouco. A verdade é objetiva, a verdade é a verdade do átomo. Como o átomo é invisível, você não pode ver a olho nu, então você nunca vai conhecer a verdade, porque a verdade está na configuração dos átomos. E o que você vê? Apenas a aparência das coisas. E isso aí vai depender da opinião de cada pessoa. Ou seja, que nem a ideia do Nescau. Toma o Nescau, para mim é doce, para outra pessoa é salgado. Não posso dizer que ela está errada. Eu vou falar assim, cara, você está errado, o Nescau é doce. Não tem como eu dizer, eu não sei o que ela está sentindo, não sei o que ela está vendo, não sei o que ela está experimentando. Então, essa é a questão. Nós não podemos discutir a opinião, porque a opinião é de cada um. Mas, se nós fôssemos analisar quimicamente o que compõe o Nescau, aí não haveria discussão. Vai mostrar, o Nescau é composto por tais elementos, a tabela periódica, por hidrogênio, por oxigênio, por açúcar, etc. Isso não tem como contestar. Mas a opinião, se é doce ou se é salgado, isso tem. Porque a opinião, você não contesta a opinião, porque a opinião é de cada um. Mas quando se trata de alguma coisa objetiva, daí você pode contestar. E o Demócrito traz a ideia: a verdade nunca vai ser conhecida pelo homem porque a gente não pode enxergar como o mundo funciona, tá? Ele nem imaginava que um dia a gente ia criar um microscópio e ia poder ver o átomo e além do átomo. E mesmo assim a gente ainda não descobriu a verdade, mas isso é uma outra história também. Outra frase: é preciso conhecer o homem com estes critérios, que a verdade fica longe dele. Então é isso que ele está trazendo. Os átomos são objetivos, são a verdade do ser está nos átomos. Mas como o homem não pode ver esses átomos, então a verdade fica longe do homem, do ser humano. As sensações de que deriva todo o conhecimento humano mudam de homem para homem, mudam até no mesmo homem conforme as circunstâncias, pelo que não fornecem um critério absoluto do verdadeiro e do falso. Então, isso que eu falei, por exemplo, a configuração dos átomos vai aparecer diferente para cada pessoa, para cada indivíduo, e isso não se discute, isso é opinião, mas em relação à verdade, a verdade está na configuração dos átomos. Estas limitações não afetam o conhecimento intelectual. Então, o que eu estou falando aqui é questão de sensibilidade. Por exemplo, né, tomar um Nescau tem a ver com sensibilidade, tem a ver com paladar. Para mim é doce, para outra é salgado. Frio e calor. Para mim hoje está calor, mas se uma pessoa do Nordeste viesse para cá hoje, ela sentiria frio. E eu não posso dizer assim, cara, você tá ficando louco, porque aqui tá calor. Não posso. Porque se ele tá sentindo frio e eu calor, isso é uma coisa que não se discute. Cada pessoa tem a sua sensação, com base ali naquilo que ela tá sentindo, com base nas suas experiências. Eu não posso dizer que ela tá errada. Mas
Isso é tudo conhecimento dado pela experiência, pela sensibilidade. Mas quando tratamos do intelectual, é o intelectual que, de certa forma, possui a verdade. E é isso que o Demócrito traz, e é isso que também foi defendido lá pela escola do Parmênides, pela escola de Eleia, que a verdade está na razão, a experiência é só ilusão. Mas o Demócrito, de certa forma, considera ali a experiência, mostrando ali esse relativismo, digamos assim, da experiência, mas nesse relativismo você não acha a verdade. Só acha a verdade na pesquisa objetiva, que é justamente dado pela razão, pelo intelecto. Somente o intelecto mostra que existem átomos, a sensibilidade não mostra. Eu vejo um copo, eu vejo um livro, eu vejo uma câmera, eu vejo um controle, eu vejo um celular, mas não vejo átomos, porque a sensibilidade não me mostra átomos, somente a razão. A razão, o intelecto, mostra que existem átomos. O conhecimento intelectual apreende o vazio, os átomos e seu movimento. Eu vejo vazio? Não. Eu vejo o movimento dos átomos? Não. Eu vejo os átomos? Não. Porque isso não é dado pela experiência, isso é dado pela razão, pelo intelecto. É a razão que mostra a existência dos átomos, do vazio e do movimento. O intelectual começa onde o sensível termina. A partir do momento que eu não me contento mais com as respostas da experiência, da sensibilidade, é aí que eu começo a ativar meu intelecto, minha razão, falando, não, eu vou investigar mais a fundo a causa das coisas. A razão, o intelecto vai além da experiência. Foi isso que nós comentamos também, tratando das escolas, da escola eleática. É interessante fazer essas comparações ali, vejam como a escola eleática é muito importante. Se vocês não estão assistindo essa aula depois ali não assistiram a minha aula sobre Parmênides, Enâmele, isso, dá uma olhadinha ali na escola eleática, foram algumas aulas anteriores ali, vocês vão entender bem aí do que eu estou falando, qual o problema que está sendo levantado. Uma frase ali do Demócrito, né? Por convenção, fala-se de cor, de doce, de amargo. Na realidade, há só átomos e vazio. Então a gente fala de cor, a mesma cor, ó, mesma cor. Eu nunca vou me esquecer, eu tinha um aluno lá na escola que eu trabalhava lá em Colombo, que eu sou de Colombo, né, ali do Paraná, eu era, na verdade, né, não moro mais em Colombo, mas enfim, que ele não via o quadro verde. Eu enxergava o quadro e falava, o quadro é verde. E ele não enxergava o verde daquele quadro, ele enxergava qualquer outra cor, que eu nem lembro agora qual que era. Então, veja, mesmo a questão da cor, isso é relativo, porque cada pessoa vê uma cor de uma forma, vai depender da visão, do aparato fisiológico dela. O doce, acabei de falar do doce ali do Nescau, do amargo também. Tá? Tem gente que come fígado, acha uma delícia, eu acho horrível, tá? Então aí é uma questão de convenção, isso aí não se discute, isso aí é gosto. Só que na realidade, tudo aquilo que está sendo visto, está sendo provado, é só átomos, é átomos e vazio, tá bom? Na realidade é isso. No atomismo, se mantém o contraste entre conhecimento sensível e intelectual, assim como o contraste entre aparência e realidade. E isso é uma herança da escola eleática. No atomismo, há a diferença entre conhecimento sensível, que é da experiência, e conhecimento intelectual, que é da razão. Na escola eleática tem o mesmo problema. Tá? Assim como o contraste entre aparência e realidade. Mesma coisa da escola eleática. A escola eleática vai discutir o que é aparência, o que é realidade. E a escola atômica também. Ambos contrastes foram tomados do eleatismo, como eu acabei de comentar. O atomismo é a redução naturalista do eleatismo. Então, o atomismo, ele é, digamos assim, a explicação naturalista daquilo que os eleatas levantaram logicamente. Filosofia dos eleatas, filosofia do Parmênides, Melissos e não, é uma filosofia lógica, uma filosofia do conceito. Já o atomismo ali do Demócrito de Leucipo é uma forma naturalista de explicar o ser, de explicar o não ser, não pela lógica apenas, não pelo conceito, mas pelo mundo, pela natureza. O eleatismo toma a proposição fundamental de que o ser é necessidade. Isso também tem muita relação ali com a escola eleática. O atomismo, bem parecido ali com as ideias da escola eleática, nesse sentido, também consideram que o ser é e não pode não ser. Isso é necessidade. É necessário que o ser seja. Por isso que a filosofia do Demócrito, muitas pessoas falam que não existe liberdade nessa filosofia. Por quê? Porque justamente ele trabalha com a ideia da necessidade. O ser é necessário a partir da determinação causal. Lá na filosofia do Parmênides, o ser era necessário pela ideia de justiça e pela ideia de destino. Aqui, não, na teoria do Demócrito, não. O ser é necessário pela ideia de causalidade. Por quê? Porque é um átomo se batendo, se chocando ali com o outro que vai formar
que vai formar todas as coisas. Não tem nada a ver com uma força, com uma inteligência de fora que vai guiar o comportamento dos átomos, não. Os átomos vão ali, estão se batendo, estão animados ali por movimentos, e a partir desses movimentos eles vão criando as coisas. Não tem nada que anima eles, digamos assim. Eles têm movimento próprio, certo? Então, ali já falei que, né, o leatismo recorria à justiça e destino para tratar da necessidade, enquanto os atomistas não, eles tratam da necessidade justamente a partir das causas naturais. Beleza. Então, o resultado do trabalho dos atomistas deu-se na constituição de uma ciência independente da investigação filosófica. Isso aqui é bem interessante, porque os atomistas agora eles estão criando ali, digamos assim, uma configuração bem interessante daquilo que vai ser uma ciência da natureza, que vai ser justamente trabalhada ali pelo Aristóteles, e isso aqui se distancia um pouco da filosofia, da investigação filosófica, porque a ciência da natureza tem um fundo objetivo. A busca da ciência da natureza está na objetividade do mundo. Por sua vez, a investigação filosófica, ela se pauta ali, muitas vezes, em questões subjetivas, ou em questões ali que você não consegue, digamos assim, de maneira objetiva, resolver o problema. Talvez essa seja a diferença entre a ciência e a filosofia. A ciência busca sua fundamentação na objetividade. Já a filosofia, ela não está totalmente interessada no objetivo, porque existem outras coisas que a filosofia leva em consideração, como a subjetividade. Para a filosofia é muito importante o que a pessoa pensa. Por quê? Porque é a partir do pensamento da pessoa que é gerada tal ideia, embora a objetividade também seja importante. A constituição de uma ciência da natureza, como aparece em Aristóteles, começou com o trabalho dos atomistas. Por que há uma constituição de uma ciência da natureza nos atomistas? Porque eles estão buscando justamente a objetividade das coisas. Eles não querem saber tua opinião, eles querem saber o mundo na real. Eles querem saber o mundo de verdade, de maneira objetiva. Eles não querem saber se o Nescau é doce, se o Nescau é amargo, se é salgado. Eles querem saber o que forma esse Nescau e o que a gente pode tirar dali que não pode ser questionado. Isso é objetivo, o que não pode ser questionado. Aparentemente, Demócrito não relaciona a ciência da natureza à ética. Então, essa é a concepção ali do Nicolas Banhanho, embora eu acho que seja bem discutível. Muita gente provavelmente trabalhou a ideia de que a ética desenvolvida ali pelo Demócrito tem tudo a ver com a teoria dele sobre a natureza, mas o Banhanho coloca a ideia que não, a ética e a teoria da natureza do Demócrito são coisas separadas, são coisas independentes, e é por isso que na ética talvez possa se falar em liberdade. Parece que na ciência da natureza do Demócrito não há liberdade, mas já na sua ética você encontra uma certa liberdade, tá? Vamos discutir um pouquinho sobre a ética ali do Demócrito, para a gente tentar entender a ideia, que também é bem interessante. Para o Demócrito, o bem mais alto é a felicidade, que não reside nos bens, mas somente na alma. O que a ética é? A ética é a ciência que estuda a ação e o comportamento dos homens. A ética, ela estuda os valores que norteiam as ações e as leis morais. Então, por exemplo, o que o Demócrito afirma claramente? Que o bem mais alto é a felicidade, portanto, o valor que deve guiar a conduta das pessoas é a felicidade. Elas devem agir buscando a felicidade. E essa felicidade, aonde ela é encontrada? Somente na alma da pessoa. A felicidade não é encontrada nos bens, não é encontrada na riqueza, é encontrada apenas na interioridade do ser humano. A felicidade está onde reside a justiça e a razão. E aí, onde falta a razão, não se sabe fruir a vida, nem superar o terror da morte. Então, o Demócrito que ele traz a ideia, né, de que a felicidade está justamente onde você encontra a justiça e a razão. Se não tem justiça e não tem razão, você não vai ser feliz. Provavelmente você não vai ser feliz, porque você provavelmente vai viver ali em desespero, você não vai entender como é que funciona o mundo, como é que funcionam todas as coisas. Isso vai te causar desgosto, não vai permitir que você seja feliz. Então a felicidade justamente está na justiça e na razão. O prazer nasce da medida do prazer e da proporção da vida. Tá? O prazer aqui é bem interessante, porque mais tarde a gente vai falar de um filósofo, né, chamado Epícoro, que ele vai também trazer uma teoria atomística e vai criar um hedonismo. O que é um hedonismo? Ele não vai criar um hedonismo, porque o hedonismo já existe. Tá? Parece que o hedonismo foi criado por uma filósofa chamada Safo, né, Safo de Lesbos. Ok? Mas o Epicuro ele vai trazer a ideia justamente ali de que o prazer está relacionado aos átomos, ao choque dos átomos. Mas o Demócrito não traz essa ideia, porque para o Demócrito o prazer ele tem
a ver com a aparência das coisas. Mas nós já vimos que para a aparência das coisas, o Demócrito considera que isso é apenas, de certa forma, uma ilusão, é uma coisa ali subjetiva, tá? A verdadeira realidade, o verdadeiro bem deve ser buscado ali mais para frente, ali onde, de certa forma, acaba a sensibilidade. Tá? Onde há excesso, há perturbação. Então, aqui ele também traz o ideal da justa medida, tá? Nem muito, nem pouco. As coisas têm que estar em equilíbrio. Se há excesso, há preocupação. Se há falta, também há preocupação. A alegria espiritual não tem nada a ver com o prazer. Então, a alegria do espírito, a alegria, de certa forma, ali da razão, ela não tem nada a ver com o prazer, porque o prazer é uma coisa proporcionada ali pela aparência das coisas, tá bom? Ali é uma citação do Demócrito que vai, né, explicar bem isso. O bem e o verdadeiro são idênticos para todos os homens. O prazer é diferente para cada um deles. Então, Demócrito já procura aquela ideia meio objetiva, digamos assim, também da teoria atômica. Tá? O bem e o verdadeiro são idênticos para todos os homens, mas o prazer muda para cada pessoa. Então, o que a gente deve buscar? Aquilo que é comum para todos os homens, não aquilo que é prazeroso para mim, porque isso pode ser uma grande ilusão. A verdade está naquilo que é objetivo para todos. O prazer não é um bem em si, por quê? Porque o prazer proporcionado pelas coisas, ele depende ali da posição dos átomos, como nós vimos ali na teoria física do Demócrito. Por quê? Porque o doce, o amargo, o salgado, ele depende da disposição dos átomos. Mas essa disposição, por si só, ela é ilusória, porque na verdade, a única verdade que existe ali é os átomos, né? Como aquela situação que eu trouxe. Não há doce, não há salgado, não há frio, não há calor, só há átomos e vazio. E o prazer está justamente nessa aparência das coisas. Por baixo da aparência das coisas não existe nada, só existe o bem. E é isso que a gente deve buscar. A ética de Demócrito está longe do hedonismo. O hedonismo é uma teoria que acredita que o prazer é o bem supremo da existência. Então, o Demócrito está defendendo que não é o prazer que deve ser buscado, mas sim a felicidade. Prazer e felicidade são coisas diferentes. Felicidade está na razão. A felicidade é objetiva para todos. Já o prazer, ele muda para cada pessoa e não é isso que deve ser buscado. Por quê? Vamos pensar num mundo onde cada um só pensa em si, só pensa em satisfazer os seus prazeres, provavelmente esse mundo acabaria. Nós temos que pensar num mundo onde a felicidade seja para todos, para o coletivo. No campo naturalista, a filosofia de Demócrito leva a um objetivismo, enquanto em sua ética é defendido o subjetivismo. Então a gente está trazendo também essa ideia. No campo ali da filosofia da natureza de Demócrito, há um objetivismo, tá? É uma busca incessante ali pelos átomos, pela verdade do real. Já na sua teoria ética, há um subjetivismo, tá? Mas isso é meio paradoxal. Se a felicidade é para todos os homens, como isso pode ser subjetiva? Porque justamente é aonde você vai encontrar essa felicidade, que é o que a gente vai ver agora, tá? A guia da ação moral, segundo Demócrito, é o respeito a si mesmo, tá? Então, o que ele está falando? Que o comportamento das pessoas para alcançar a felicidade, o guia que você vai seguir é o respeito a si próprio. E olha o que ele vai falar. Não deves ter respeito pelos outros homens mais que por ti próprio, nem proceder mal quando ninguém o saiba, mais que quando o saibam. Então, o que ele está falando, tá? Você não tem que respeitar mais os outros do que você mesmo. Primeiro, você tem que respeitar a si mesmo. E outra coisa, você não pode fazer mal, né, algum tipo de mal, mesmo que os outros não estejam olhando. Por quê? Porque você sabe que você está cometendo mal, e isso é o mais importante. Se o outro vê ou não, não me importa. O que importa é se você sabe. Mesma coisa em relação ao bem. Tem pessoas hoje em dia que só fazem boas ações ali tirando fotinha, colocando no Facebook, no Instagram, etc., para mostrar que fizeram coisas boas. Mas, agora, fazer uma boa ação sem mostrar para ninguém, isso é uma coisa ali que a gente quase não vê, tá? Então, essa é a ideia. Você tem que fazer o bem por você mesmo. É você que está olhando. Você não tem que se importar o que os outros vão dizer ou não, se eles estão vendo ou não, tá? Mas deves ter por ti mesmo o máximo respeito e impor à tua alma esta lei, não fazer aquilo que não se deve fazer. Então, Demócrito traz a ideia. A primeira coisa, você tem que pensar em você, tenha respeito por si próprio. Não haja mal. Não haja mal. Por quê? Porque você sabe que você está agindo mal. E você é o juiz, é o guia da tua própria ação, tá? A lei moral está na pura interioridade de cada indivíduo. E é por isso que a filosofia ética do Demócrito é subjetivista. Por quê?
Porque o bem e o mal, aonde eles se encontram? Dentro de você. A felicidade está dentro de você, dentro das tuas ações. Está dentro de você, mas é comum a todos os homens, porque todos os homens são formados ali da mesma matéria, ou seja, todos vão encontrar a felicidade da mesma forma, pelo menos na teoria do Demócrito. Mas a grande questão é subjetiva, é você, partir de você próprio como um guia para agir, para tomar atitude em relação às coisas. Então, este conceito, apresentado por Demócrito, substitui o antigo conceito grego de respeito à lei da polis. Então, como a gente viu também, a gente discutiu lá nas nossas primeiras aulas, o grego, o cidadão grego, ele agia conforme as leis da cidade, porque ele se considerava um cidadão grego, um cidadão da polis. Mas agora o Demócrito está trazendo uma outra máxima. Não é o respeito à polis, mas o respeito a si mesmo em primeiro lugar. Mas é claro, né, o Demócrito ele não está, digamos assim, menosprezando a política, ele considera a política uma coisa muito importante, muito relevante, como a gente vai ver daqui a pouco também. Então, isso demonstra a diferenciação entre a investigação sobre a ciência da natureza e a filosofia. Ciência da natureza está baseada num objetivismo, e é isso que a ciência busca, uma objetividade. Obviamente, hoje, com os avanços ali da física moderna, principalmente ali com físicos como Werner Heisenberg, por exemplo, nós percebemos que é impossível uma objetividade pura, porque aonde o homem está intervindo, ele está modificando de certa forma o real, a realidade, tá? Mas o Demócrito já traz ali uma base que vai ser seguida pela ciência por muito tempo, né? Praticamente até o século XX, que é objetividade. A ciência tem que ser objetiva. E o subjetivismo fica para a filosofia. É isso que ele está trazendo aqui. Por isso que tem essa diferenciação. Ciência da natureza busca o objetivo. Filosofia trabalha com o subjetivo, aquilo que é de cada um, do interior de cada um. O interessante é que o próximo período que nós vamos falar, que é o período antropológico, trata justamente dessa questão do homem como centro da reflexão. Agora nós vamos falar sobre a alma do homem. Outro marco notável na ética de Demócrito é o cosmopolitismo. O que é o cosmopolitismo? É a ideia de que, né, as pessoas elas são cidadãs do cosmos. Não são cidadãos da Grécia, do Brasil, de Colombo, de Balsa Nova. Não. As pessoas são pertencentes ao cosmos, ao universo. Elas têm que ver o mundo como um todo. Então ele traz aqui a ideia, né? Para o homem sábio, toda a terra é utilizável, porque a pátria da alma excelente é todo o mundo. A pátria daquele que é sábio é o mundo todo, é o universo todo. É igual à aula passada que nós falamos ali sobre o Anaxágoras. O Anaxágoras diz o seguinte, né, quando perguntam para ele, Anaxágoras, você não faz nada, você não pensa nada aí sobre a sua pátria, sobre a Grécia? E ele diz, a minha pátria é o céu, e ele aponta lá para o céu, falando, ó, aquilo ali é a minha pátria. Por quê? Porque o mundo todo é a pátria dele, tá bom? Isso é um ideal que vai ser trazido ali também pela escola cínica, como nós vamos ver, tá? Então ele reconhece o valor de um bom governo, tá? Que nem eu falei ali. Em primeiro lugar, vem o respeito a si mesmo. Então você tem que buscar as leis que existem ali dentro de si, como fundamento da ação de cada um. Mas um bom governo também é importante, obviamente, porque o governo ele abarca o todo. Se o governo vai mal, a população vai mal. Se o governo vai bem, a população vai bem. Ele fala bem assim, tá? Ele declara que é preferível viver pobre e livre numa democracia a viver rico e escravo numa oligarquia. Então ele vai trazer a ideia, eu prefiro ser pobre e livre numa democracia, porque a democracia me permite ser livre. Agora, viver, né, rico e escravo numa oligarquia é uma coisa que ele não gostaria. E essa vale a reflexão, né? O que vale mais, o dinheiro ou a liberdade? Então essa é uma questão também filosófica para ser debatida. A superioridade da vida dedicada à ciência transparece na sua opinião sobre o matrimônio. Foi justamente isso que eu falei ali para vocês no início da aula. Ele era um espírito ali, digamos assim, que ele pensava bastante sobre a ciência, ele era distraidíssimo, e ele defende a ideia de que o casamento, ele restringe, digamos assim, o ideal do sábio, porque você tem outras preocupações, você tem preocupação com mulher, com criança, com conta, isso impede você de pensar sobre o mundo, sobre as coisas, tá bom? Então é isso, pessoal, acredito que essa seja aí a nossa exposição sobre a filosofia de Demócrito, tá? Tem bastante coisa, assim, eu falo um pouco rápido, né, porque eu também não gosto de deixar as aulas tão longas,
mas não tem como, né? Às vezes a gente alonga um pouquinho. Mas vocês viram, então, a importância aí do Demócrito, ok? Vou fazer um resumão agora da aula para a gente terminar, para a gente encerrar. Então, o Demócrito, ele traz a ideia ali que o arqué, ou o princípio de todas as coisas, é o átomo. Uma ideia aí que vigora até hoje. Por incrível que pareça, as pessoas não concordaram com essa ideia de Demócrito na época dele. O conceito de átomo só veio à tona de novo lá na modernidade, com o Dalton, se eu não me engano, lá por volta de 1600, 1700, mas desde a época do Demócrito até ali, o átomo foi totalmente ignorado. Mas o Demócrito já trouxe a ideia. O átomo é aquilo que forma todas as coisas, tá bom? Hoje nós sabemos ali que o átomo da ciência e o átomo do Demócrito são diferentes, mas a ideia é que está valendo, tá? Então, Demócrito ali é o criador da teoria atomista, ele, o Leucipo, não se sabe quase nada sobre o Leucipo. Demócrito, herdeiro também da tradição eleática, da escola de Eleia. O Demócrito traz uma teoria do conhecimento, mostrando ali que o conhecimento se dá justamente pelo contato dos átomos dos objetos com os átomos do nosso corpo. O Demócrito também traz a ideia ali que o ser é o cheio e o não ser é o vazio, né? É justamente no vazio onde circulam esses átomos ali através do movimento. O que há no mundo? Átomos, vazio e movimento. É só isso que há. A nossa experiência sensível nos dá apenas opiniões sobre o frio, sobre o calor, sobre o doce, sobre o amargo, mas somente na explicação quantitativa está a verdade, tá bom? Um químico não quer saber se o Nescau é doce ou amargo, ele quer saber quais são os elementos que formam esse Nescau. É isso que ele quer saber, e essa é a verdade comum a todas as pessoas, tá bom? Então essa é a ideia. A opinião é uma coisa que não dá para ser discutida, porque cada um defende o que quer. Opinião, você discute o que você quer, tá? Eu tomo Nescau. Se eu quiser falar que o Nescau é salgado, quero ver você provar o contrário. Você não prova, não consegue provar. Mas, agora, se eu digo para vocês, o Nescau não é formado por leite. Daí a gente vai no laboratório, faz o experimento químico, a gente vê, não tem leite no Nescau. Sim, isso não tem como negar, porque a ciência é objetiva, tá bom? Enfim, né, falei bastante sobre Nescau, sobre os átomos, sobre o vazio, mas eu acho que seria justamente essa ideia, tá? Trazer uma explicação aí que ajude vocês no entendimento aí dessas teorias. E terminamos então o pensamento ali dos filósofos pré-socráticos, certo? Existem ali outros pré-socráticos que a gente poderia abordar também, mas como eu estou seguindo, digamos assim, a história da filosofia do Nicolau Banhanho, eu estou seguindo fielmente ali os capítulos que ele propõe. Vão ser 1069 aulas sobre a história da filosofia, bastante coisa, e na próxima aula nós iremos iniciar, então, o segundo período da filosofia, que é o período antropológico, ou o período humanístico, justamente que inicia ali com o pensamento dos sofistas, e vão ser outras preocupações aí filosóficas, certo? Então é isso. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo encontro.